Existem pessoas que dizem que ele é o maior inimigo do Marcola. Que eu imagino, qual a situação do Marcola hoje? Ele está inseguro e enfraquecido. Ele vai tentar suicidar, nunca passou pela cabeça dele. Quando falavam em suicídio, é porque tinha plano A, STF, plano B, STJ, que é os atentados, e plano C, suicídio. Não é porque o Marcola ia se matar, porque eles iam tentar tomar a cadeia de dentro para fora. É disso que se trata. Nunca passou pela cabeça dele se matar. Até porque é covarde. Covarde não se mata. Eu, esses dias, no avião, eu tenho uma série que eu recomendo. Acho ao contrário. Eu acho que o covarde, não é que o covarde ele não se mata. Eu acho que, pô, o cara vai ter muita coragem, então. Eu acho que é o contrário. Eu acho que essa visão dele tá equivocada. Eu acho que, na verdade, o covarde que não tem coragem de enfrentar mais a vida é que tira a sua vida. O corajoso não. O corajoso continua vivendo, mesmo que todas as circunstâncias estejam contra ele, que é no caso do Marcola. Marcola vê uma situação, por exemplo, de pena perpétua, nunca mais sair daquele quadrado que ele vive. É lógico que o pensamento vai vir, pô, quero desistir. E o cara não desiste, o cara tenta lutar. Então acho que esse pensamento dele tá bem equivocado. Que é uma série da história dos samurais no Japão. Todos eles, no momento ali que foram dominados, subjugados, eles tiraram a própria vida, que é um ato de coragem. Eles tinham lá uma espada menor, cortaram a própria barriga ali, e isso era respeitado até pelo inimigo. Às vezes o cara até deixava ele se matar. Ele não vai morrer na mão do inimigo, Não vai né? morrer na mão do inimigo, então é como ele era um homem de honra, um guerreiro, ele tinha um. Nossa, totalmente, totalmente ao contrário aqui. Uma coisa é a honra do cara para perder a sua vida na mão do outro inimigo, como ele usa o exemplo do samurai. Outra coisa é o pensamento suicida. Nada a ver, mano. Direito de tirar, de morrer pela própria espada. Então isso não vai acontecer com o Marcola, né? O Marcola é um manipulador. O Marcola manipulou essa massa carcerária por 20 anos, só que a verdade está aparecendo pelos próprios irmãos, que são os caras próximos dele. Então, assim, o que eu imagino se eu estivesse no papel do Marcola? A gente tem que pensar com a situação do cara. Ele não confia em mais ninguém lá dentro. Ele não confia em mais ninguém na rua. Porque uma coisa é você tá ali, se ele tivesse no sistema carcerário, podendo manipular a massa, ok, mas ele está isolado. Quando ele fala, se a esposa vai levar para a rua, demora uma semana para chegar. E quando ela vai pedir para responder ou voltar, é mais uma semana. Nisso muita coisa já aconteceu, né? Então ele vai ter que provar por que por que ele perdoou o Baianinho e Vietnã, por que ele perdoou o Fuminho que mandou matar o GG e o Paca, não é? Por que ele foi acusado pelo Márcio Cristino, pelo meu colega do Ministério Público do GAECO, de ser cagueta do DEIC através da Ana Olivato, e isso nunca esclareceu se era verdade ou não? Podiam perguntar pro Márcio Cristino. Poderia perguntar também para o Lincoln aqui por que o Estado não assume que houve uma negociação entre o Marcola e secretários na época que estava tendo aqueles ataques. Por que ele nunca coloca isso em pauta? Porque não convém. Então, assim, ele tenta trazer uma narrativa aqui e, tá defendendo o Marcola. Não é defender Marcola, cara, é correr pelo certo. Pô, você tá trazendo aqui um argumento, uma narrativa, mas a sua narrativa, ela suporta o contraditório? Não suporta o contraditório. Então, é só uma narrativa para sua base ideológica, não é uma narrativa buscando a verdade, entende? Eu acho que seria uma irresponsabilidade ter colocado isso num livro se não fosse verídico, né? Ah, não, eu caguetei, mas foi para derrubar o Geleão e o Paca, é a mesma coisa. O mundo do crime não aceita o cagueta, em hipótese nenhuma. O ladrão não fala com a polícia. Ele não falou com a polícia para poder acusar o Soriano de ser um psicopata e assassino da Melissa. Ele sabia o que ele estava falando. Nossa, que viagem aqui, cara. Ele tá usando aqui aquela conversa em que o Marcola tá falando com um policial penal federal. Meu Deus, ele tá trazendo a mesma extensão. Olha como a narrativa ela é perigosa. Ele faz uma analogia, uma narrativa dizendo assim: bom, no mundo do crime não é proibido que um criminoso fale com um policial. Por que o Marcola falou com o fulano e aí vazou que o Soriano era isso e aquilo? Olha o absurdo. Porque conversas entre o preso e o policial penal é normal acontecer no sistema prisional. Quem vive isso ou quem já viveu isso sabe dessa informação. Então aqui
ele vai buscando criar uma narrativa tendenciosa, não é uma narrativa honesta. Ele é Marcola, não é verdade? Ele não pode falar com polícia. E ele não falava com polícia. Se ele falou, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, em algum momento ele vai responder por isso. Gente, que E absurdo. é o que eu espero, né? Que a justiça do crime seja feita para ele também. Sim. Agora, Desejou a morte do cara na cara dura. Um defensor da lei, um promotor de justiça, querendo... Olha o que ele desejou aqui, que ninguém pega os detalhes. Eu vou aqui em cima do lance. Um promotor de justiça, que deveria ser guardião da lei, desejando que o próprio crime, através das suas leis, use a sua lei do crime para poder punir o Marcola. É bizarro. É bizarro, bizarro. o Estado não manda ele para São Paulo de novo, manda? Enquanto eu estiver aqui à frente desse trabalho, dificilmente ele volta, eu garanto para você. Mas não volta não, né? O Marcola hoje tem, acho que 55 anos, se eu não me engano, ele tá há 28 anos preso. Aí tem gente, pô, doutor, ele não vai sair na lei dos 30 anos, não vai. Os últimos 42 anos de pena, que foi eu que infligi para ele, 30 anos da Operação Etos e 12 anos por ter mandado me matar na remoção. Né? Eles interrompem o lapso de 30 anos, começa a contar do zero. E aí ele tem 340 anos de pena para cumprir. E 55 anos de idade, acredito que ele não sairá vivo do cumprimento da pena. Se ele com 55 tiver que pelo menos pagar mais 40 anos, a gente já está falando aí em 95 anos. Você conhece algum preso que sobreviveu até os 95 anos de idade na cadeia, ou 85, eu não conheço, desculpe. Sim. E eu tô há 33 anos à frente desse trabalho. Então, mas isso não é uma crueldade. Imagina. Foi ele que escolheu isso. Ele sabe exatamente. E outra, ele não é vítima do Estado. Outro dia eu falei isso, ontem eu falei isso. Né? Ele se deixou enebriar pelo poder. Né? Ele quis liderar, ele matou muita gente, mandou matar muita gente e agora ele tá pagando o preço. E assim, quando ele tava forte, ele ainda tá forte. Ele ainda tá forte. Ele ainda tá forte, mas não é mais o mesmo Marcola. Sim. Essas trapalhadas aí que ele perdoa, a questão do Birosca, né? Começa no Birosca, o Fubinho, todas essas questões, ele ainda tava tranquilo, ele não tinha um racha tão grande quanto o racha de agora, né? Então o Soriano estava com ele, por mais que tivesse estranho, o Soriano, o Abel, sim, o Andinho. Sempre estiveram com ele. Mas nesse momento... momento... o Soriano foi o primeiro preso a estar no sistema federal porque estava cumprindo a ordem do Marcola. É simples assim. Sim. Né? O que o Soriano falava lá atrás, talvez você não estivesse lá no sistema nessa época, ele falou, pô, irmão, eu fui esquecido, fui enterrado vivo aqui no sistema prisional. O PCC não moveu uma palha para libertar o Soriano, zero. A ordem, por exemplo, para matar a Melissa e tal, é do Soriano, é particular dele, não é do PCC. É dele. Porque ele foi abandonado lá, e foi, então eu vou lutar com as minhas armas. Aí o Marcola chega no sistema federal e tudo é em função do Marcola. Para todos os planos, e agora é para libertar o Marcola. E por que não libertaram o Soriano, o Abel, que chegou muito antes no sistema federal? Quer dizer, só a vida do Marcola ou a liberdade do Marcola tem preço? Eu não estou vendo igualdade que eles pregam aí, né, entre irmãos. Eu estou vendo aí um déspota, né? Um ditador que tomou conta, tomou o poder aí dessa facção e tudo é em prol dele, né? Do benefício dele. Então eu acho que isso está vindo à tona agora. Sinto às vezes que esse promotor de justiça, o Lincoln, ele tem alguma coisa pessoal com o Marcola. E é natural, até porque o Marcola também tem algo pessoal com ele. Porque a fala deles, você sente ali muito ressentimento, você sente uma fala mais afrontosa, é muito complicado. E aí agora é um momento importante, porque esses caras são todos eles de sintonia final. Formadores de opinião, líderes, e com caras comando. Que têm ascensão dentro da facção, que têm comparsas no sistema e em liberdade. Não será fácil cumprir esse decreto. E aí quando acontece esse racha diretamente com esses três personagens de sintonia final, o próprio Soriano, ele já entende que ele quer voltar. Como o senhor falou, ele quer voltar pro PCC, ele quer reverter. Mas não é uma situação onde o Marcola vai continuar com esse comando. Porque
nesse júri do Soriano, tem uma fala dele que ele fala assim: Marcola não é meu líder, não. O meu líder é o crime. Exatamente. Eu sigo o crime. Exatamente. Quem manda em meu crime. O Marcola é um sintonia final que nem eu. Ele segue o mesmo estatuto que eu. Ali já não Que deixa. é o pau que bate no Chico, bate no Francisco. Mas ali já não deixa claro que o próprio Soriano já não tem mais essa fidelidade e já não vê ele como. Não vai cumprir a ordem Esses dele. caras do nível do Soriano, do Daniel Canônico, do Abel, eles não têm o Marcola como líder máximo. O Marcola era mais o integrante da sintonia final. Ele não mandava mais que os outros. Claro, ele era o líder máximo. Ele tinha toda aquela áurea, mas ele tinha que cumprir regras assim como eles. E as opiniões eram colegiadas. É claro que a voz dele não é que, por exemplo, ó, o meu voto vale mais que os outros. Mas é claro que ele acabava, olha, o Marcola resolveu, então vamos todo mundo nesse sentido. Eu acho que o Soriano se cansou de ver coisa errada. Vou dar mais um exemplo. Se ele perdoou o Fuminho, uma coisa bem assim, é inexplicável, por isso que teve o meme. Então, primeiro, o Fuminho, que não é irmão, manda matar 2 líderes do PCC, GG e Paca, com a participação de irmãos, esse sim. O Vagninho, o Cabelo Duro, irmão, né? Rick e outros que participaram, Nado, são irmãos. Aí, o PCC manda matar o Vagninho, o Cabelo Duro. Matou, foi morto. Foi morto, o Nado foi morto. O Galo foi morto. Quem não foi morto é porque fugiu. Aí vem o Marcola e passa um pano. Tá todo mundo perdoado. Fala, mas e o cara que cumpriu a ordem para matar o GG do Pac e foi morto? Quem que responde por essa morte do Vagninho? Não faz o menor sentido, você tá entendendo? Então, foi muita pisada na bola, foi muito ato de assim, não que o PCC tenha que seguir regra, para mim era um monte de criminoso, cara. Mas eles têm o estatuto, né? E muita gente já morreu por descumprir o estatuto. E ele descumpriu. Não existe, você, né? Como é que um cara que não é integrante pode matar 2 líderes? Porque estavam roubando do PCC, segundo foi falado. E aí, esse líder, esse cara que não é integrante é perdoado porque estava roubando mesmo. Tá bom, mas e os que morreram não foram perdoados? E aí, você vai voltar atrás? Quem vai responder por isso? Então, enfim, não faz... Tem uma entrevista que eu vou até ver se eu consigo achar aqui. Daqui a pouco a gente continua ouvindo o Lincoln Gaquia, mas eu quero trazer alguns pontos desse membro da organização criminosa, só para a gente poder fazer uma análise um pouquinho melhor aqui a respeito do que ele falou aqui sobre aqueles ocorridos. Eu fui 19 anos, primeiro comando da capital, e foi comprovado, né, que desceu salve lá de cima, lá, que era VT salve aqui, para mim estar retornando para lá, eu que não quis mesmo, aí eu vou falar o motivo, o porquê. Então, que é o seguinte, quando foi no Dia das Mães no pernoite, aqui a hierarquia daqui, sem chegar lá na hierarquia de São Paulo, os caras fizeram uma conclusão lá, que eu tinha mandado matar o GG do Mangue e o Paco aqui, em Aquiraz, que eu tinha saído com esse salve daqui. Escuta as ideias. Aí eu fiquei até na mão do Daeco aqui, do promotor, do juiz, vieram me ouvir aí, vieram fazer tipo como eu quisesse fazer um negócio, entendeu? E eu não quis, eu fiquei 60 e poucos dias lá na... Você foi ouvido pelo cara? Fui ouvido pelo juiz, por todo mundo. Aí fui ouvido, da Selva de Pedra eu vim pra cá, e o diretor que me aceitou aqui na cadeia aqui, certo? Então, quer dizer, foi comprovado que eu não tinha envolvimento nenhum com a morte do GG dentro do parque. Vocês dentro do presídio, vocês sabiam que a morte deles ia acontecer? Não, eu estava na Federal quando saiu essa situação lá em Porto Velho. Qual situação? Que foi a situação deles, a situação do salve. Porque é o seguinte, quando os meninos fizeram o assalto lá dos 40 milhões de dólares lá no Paraguai, eu estava na Federal em Porto Velho. Então quando fizeram o assalto, e surgiu um boato que eles tinham pegado, que se chama Palhaço, que o Palhaço tinha pegado o dinheiro e tinha sumido. Só que não pegaram o dinheiro, depois o dinheiro apareceu, os 40 milhões apareceu lá e tal, e etc. Quando eu voltei para o Ceará, quando eu cheguei lá, um pessoal lá de São Paulo, o pessoal falou, e aí, como é que tá lá? Aí a liderança tá lá no Porto Velho, que é o Abel, o Tiriça lá, que é o número 2 do PCC. Ela falou, não, tá tudo normal e a situação aí vai ter que morrer, quem tem que morrer. Aí quando foi no Dia das Mães do pernoite, fazia uma semana, fazia 8 dias que eu tinha saído da Federal, chegou um salve aqui, um salve destruído, que eu tinha que morrer.
Aí você tava na CPL 3. Aí eu fui sequestrado, é a realidade, fui sequestrado. dentro do presídio. Aí é onde que eu falo que Deus existe. Sequestrado por quem? Não, pelos próprios integrantes da minha facção, que fazia Dentro do parte. presídio foi sequestrado. Isso no domingo, quando acabou a visita aqui, eu fui sequestrado. Aí eles estão falando assim, ó, nós está ciente que foi você e tal. Eu falei, o quê? Então vamos chegar onde tem que chegar. E só que... Como é que você reverteu para Não, convencer que não foi você? não, olha como é que foi revertido. Quando chegou lá em São Paulo, no grupo dos 14, chegou um salve que não tinha nada a ver comigo, que tinha que apurar da maneira correta. Quando foi 9 horas da manhã na segunda-feira, porque era para não ter tomado o coquetelzinho, né? No domingo era para não ter perdido a minha vida. Não deu certo porque caiu toda a transmissão, que lá pra gente, nosso Wi-Fi na cadeia, a gente tem que pegar um J5, certo? Comprar um giga e colocar lá e tal, para os outros aparelhos, para a gente poder pegar a internet. Isso é uma conexão, vira um roteador, é uma conexão. Aí caiu a ligação. Ó, para você ver que deu, né? Caiu, não teve como chegar ao resumo para, naquela noite ali, eu perder minha vida. Aí quando foi na segunda-feira de manhã cedo, chegou essa audiência para mim. Aí me levou lá em cima, eu, o Dino, todos que veio da Federal. Chegou lá, nós começamos a conversar e você vê, não era meu dia. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa, você falou do GG e do Pac. Por que eles foram mortos, exatamente? Ah, não, no salve lá, que já todo mundo é ciente, que ele é o seguinte, desvio de verba, né? Desvio de dinheiro, meter a mão na cumbuca, né? Festa do dinheiro do Paraguai. Dinheiro do Paraguai lá. E a ordem veio de quem? Para ele ser morto. Para ele ser morto. Rapaz, essa ordem aí foi uma ordem até precipitada, que não era nem pra matar ele não, viu? Mas quem que deu? essa ordem aí, todos que deu esse salve aí, tá morrendo todo mundo, viu? Todos que participam de uma morte do inocente, não é porque eu fui 19 anos do partido não, mas todos que participam de uma morte inocente, pode ter certeza que a cobrança é da mesma forma, porque sangue se paga com sangue, não tem conversa não. Então eu quis trazer esse complemento do Carioca, que falou um pouco da situação do GG e do Paca, tá? Por isso que eu falo, é uma questão um pouco mais complexa. Quando a gente ouve, por exemplo, o Lincoln Gaki aqui, ele traz de uma forma muito superficial. Esse é um tipo de tema muito perigoso e arriscado para ficar falando sem ter aprofundamento. O negócio é sério, é sério. No menor sentido. Eu acho que o Marcola está colhendo o que ele semeou, né? Às vezes a colheita demora, mas ela vem, viu? Agora, essa situação de reverter, né? Você vê um cenário aí onde o Marcola se mantém, porque o senhor falou assim, ele ainda é forte, né? Essa força dele se mantém... Nunca mais será o mesmo. Porque isso que eu te falei será questionado sempre. Está sendo isso discutido lá em Venceslau 2. Eu tenho muito informante lá dentro. Mas essa força dele vem da onde? Não é que a força dele, né? A força dele, ele ainda é um líder. Por exemplo, ele tem hoje o apoio dos caras que estão em liberdade. O Forjado, principalmente do Forjado, o Chacal, mais alguns aqui que são sintonias finais de rua. Não é da sintonia final. A sintonia final de rua é um escalão abaixo da sintonia final. Ocorre que a sintonia final está decretada. E aí? Eu voltei de Roma assistindo o Napoleão, um filme longo, eu fui assistindo, eu não consegui assistir a viagem toda e eu voltei assistindo. Então você vê aqui da guilhotina, enfim, né, dos nobres franceses, né, que abusaram do poder, foram mortos lá, tem o Robespierre que acabou sendo morto também. Não é verdade? Então é um círculo vicioso. O que acontece é que, isso eu digo com toda a propriedade, o PCC não será mais o mesmo, o PCC da geração Marcola não será mais o mesmo. O Marcola não terá mais a mesma força. E vou te falar mais, os jovens aqui da rua, os criminosos, com 35 anos, 40, que estão milionários, que andam com esses carrões aí, né, em balada e etc., esses caras nem conhecem o Marcola, conhece de nome. O cara tá preso há 28 anos. Se o cara tem 35... ele tinha 7 anos quando o cara foi preso, não é? Ele, para falar a verdade, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma ligação
É business, É é dinheiro. Então se fala, ó, você vai matar que o Marcola tá mandando você matar. Cara, o cara não vai, meu. O cara não vai. Porque esse sim, o Soriano ia. O Abel ia, o Andinho, estão cheio de cadeia. Por que que o Andinho foi mandado pra Federal? Fui eu que mandei. Porque ia assassinar um polícia penal de Presidente Bernardes e mais alguns policiais militares do interior. Nós descobrimos esse plano, tivemos essa sorte, né, que não é sorte, na verdade, né, e descobrimos esse plano. Fui eu que pedi a internação do Andim no sistema federal. Então, esses caras, eu não estou defendendo, não. Eles pagaram pouco, né? Porque todos eles estão lá porque tinham planos de atentar contra a vida de agentes públicos. Então, justamente por quê, né, cara? Por que que tudo isso acontece? Porque, por exemplo, eu já fiz alguns trabalhos na vara de execuções lá do presídio da 018, que a gente conhece no estado de São Paulo. E existem muitas ilegalidades em fundamentações de decisões. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um pedido de progressão de regime. O cara preenche todos os requisitos, ele tem o direito, está na lei, tá tudo bonitinho, legalmente falando, dentro da legalidade. Pega o promotor Lincoln, o que ele faz? Ele nega ou ele coloca um impedimento que ele é um impedimento ilegal. A título de exemplo, já falei isso até em outras oportunidades. Ó, eu vou negar a progressão de regime desse cara porque o crime que ele cometeu é um crime muito grave. Esse é um argumento inválido nos tribunais superiores. Por que ele é inválido? Porque o cara já pagou o tempo que tinha que pagar, porque o crime é grave. Então, por exemplo, se ele cumpriu 10 anos por conta da gravidade do crime, o Ministério Público não pode usar como argumento, olha, esse crime que ele cometeu, ele é grave, então ele tem que ficar mais tempo. Isso é ilegal. Então existem muitas coisas que acontecem na vida dos presidiários no dia a dia, que não são respeitados os direitos, que existem muitas violações, que cria naturalmente uma revolta lá dentro do sistema. E aí os funcionários acabam entrando em risco justamente por conta dessas ilegalidades. Só que você vai falar isso, o que as pessoas, uma grande parte das pessoas dirão? Ah, preso não merece ter direito, preso não tem que ter direito a nada. Tá certo o promotor de justiça de não dar para ele a progressão de regime, mas certo pautado em quê? Se você é uma pessoa que diz que respeita a lei e quer punir uma pessoa porque ela quebrou a lei, qual é a lógica de você não respeitar a lei, não respeitar a regra? Então, assim, é um debate muito pesado, é um debate muito difícil, e as pessoas não estão preparadas para esse tipo de debate, a maioria das pessoas da nossa sociedade. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Comenta aqui abaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Até nosso próximo encontro. Valeu!